De hoje nós vamos começar praticamente o nosso último assunto do Enem, que é o assunto que mais cai. Mas em compensação, é o maior assunto, né? Por que é o maior assunto? Porque o modernismo, só para você ter uma ideia, né? Para você ter uma ideia, você quando estuda na escola ou no cursinho, eu sei que eu faço essa comparação. Na escola eu passo 6 meses estudando modernismo. No cursinho eu passo 1 mês. Só que a gente não tem esse tempo, né? Lembra que faltando aí 90 dias para a prova do Enem, a gente tem que ser práticos. Então eu vou tentar aqui no quadro mostrar para você um esqueminha sobre o modernismo, tá bom? Então vamos lá. Na aula de hoje, o nosso foco hoje vai ser o modernismo. Só que para você falar do modernismo, você tem que falar no pré, né? Porque aqui há uma divisão. Você tem o pré-modernismo, você tem o pré-modernismo. O que é esse pré-modernismo? O próprio nome diz, ó, pré-antes. Seria uma preparação para o mais importante movimento, que é o modernismo. E, professor, o que foi o modernismo? O modernismo foi um período literário que abrangeu com pequenas variantes todo o século XX. O modernismo ele foi o resultado das profundas transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas na Europa durante o início do século, quando o modernismo toma a si o encargo de manifestar artisticamente a nova civilização. Presta atenção no seguinte, meus filhos, olha lá. A primeira tentativa de nacionalização da literatura, a primeira tentativa de criar uma literatura que não fosse mais vinculada à Europa, porque se você perceber, o quinhentismo é ligado a Portugal, né? O barroco é ligado à Espanha, o arcadismo ligado à Grécia, né? O romantismo na Alemanha, na Inglaterra e na França, o realismo, naturalismo, parnasianismo também na França, o simbolismo também na França, né? E o modernismo, ele foi uma febre em toda a Europa, o início desse movimento, tá? Então, para você ter uma ideia, o pré-modernismo, ele começa no ano de 1900, mais precisamente 1902, se estendeu até o ano de 1920. É a coisa que eu mais pergunto para vocês em sala de aula, quando eu estou com vocês em sala de aula, eu digo assim, galera, o modernismo ele surgiu em 20 ou 22? 20 ou 22 surgiu o modernismo? O modernismo acontece no ano de 1920, tá? 1920, mais precisamente em 1922. Aí eu vou pegar o intervalo. Vou pegar aqui e vou pegar aqui. Aí se você fizer essa diferença aqui, aí vai dar 20 anos. Ah, então quer dizer o seguinte, os primeiros 20 anos, data do início do século, é o que é o pré-modernismo? É justamente isso aqui, ó. Esses primeiros 20 que antecede, né, esses 20 anos que antecede o início do movimento, é o que nós chamamos de pré-modernismo. Meus filhos, prestem atenção. O Enem sempre cobra pré-modernismo, sempre cobra modernismo, né? Então, olha só, 1902, 1922. A diferença aqui dá 20 anos. Então, esse é o pré. Só que nós temos aqui, que eu chamo de modernismo, PPD. Pessoal, que diabo é essa letra que o senhor está colocando no quadro? PPD. PPD é propriamente dito. O modernismo propriamente dito, ele começa de 1922 e se estende até o ano de 1945. Essa aqui é a divisão do modernismo, tá? Aí depois do pré, depois do modernismo propriamente dito, aí você vai ter o pós, né? Você vai ter o pós-modernismo. O pós-modernismo, ele é também chamado de neomodernismo. Ou ele pode ser chamado isso aqui de literatura contemporânea. Literatura contemporânea. São os nomes que recebem o pós. Esse pós-modernismo, ele começa a partir de 1945.
Pós-45, você tem um pós-modernismo. Meus filhos, é assim que é dividido o modernismo. Quando você estuda o modernismo propriamente dito, quando eu falei agora há pouco para vocês que a gente fica 6 meses estudando, porque é muito grande essa escola. Muito grande, e é o assunto que mais cai. Os meus alunos adoram perguntar assim, professor, qual é o assunto que mais cai em literatura? Está aqui, o assunto que mais cai em literatura é o modernismo. Por isso que a gente deixa para estudar o modernismo por último. Por ele ser o movimento mais importante, por ele ser o movimento mais recorrente, deixa ele por último, né? Só que aqui, se você percebeu, ele tem uma divisão. E a divisão, a banca, o Sebrasf, cobra a divisão dele, né? Onde você tem o pré, onde você tem o modernismo propriamente dito, onde você tem o pós-modernismo, que é chamada literatura contemporânea, literatura atual, né? A literatura dos anos, vamos colocar assim, dos anos 40 para frente, né? Porque aqui no pós-modernismo, você vai ter os anos 40, você vai ter os anos 60, você vai ter os anos 60, você vai ter os anos 70, você vai ter os anos 80, você tem os anos 90 e você tem o ano 2000. Então, isso aqui tudo é pós-modernismo, isso aqui tudo é pós-modernismo. Começa dos anos 40, 1945, 50, né, 60. Por exemplo, em 50, bem aqui, em 50 eu tenho o concretismo. É o movimento que vai valorizar a forma. Em 60, eu tenho o tropicalismo, que todo ano cai questão do tropicalismo, né? Eles adoram cobrar Caetano Veloso na prova do Enem, né? Tropicalismo, né? 70, você tem bem aqui a chamada poesia marginal, né? E para frente aqui, você vai ter a literatura atual, que nós chamamos de literatura contemporânea, contemporaneidade. Na banca passada, FGV, o assunto que mais eles cobravam era justamente a literatura contemporânea, a contemporaneidade. Como inverteu a banca, hoje a banca ela é bem eclética, ela cobra de tudo, né? Então a gente vai começar hoje, a nossa aula de hoje, né? Em cima do pré-modernismo. Vamos começar a aula de hoje em cima do pré-modernismo. E eles perguntaram isso aqui na prova do Enem, tá? O que foi o pré-modernismo? Ou então, por que o pré-modernismo não foi considerado uma escola literária? Professor, o pré-modernismo é uma escola literária? Não, ele não é uma escola literária. O pré-modernismo é um período ou fase de transição que antecede, que antecipa o modernismo. O próprio prefixo diz, ó, o prefixo grego pré significa antes. Antes do modernismo. Ah, então quer dizer, professor, que o pré-modernismo ele vai ser o movimento que vai preparar o modernismo? Vai, né? É o movimento que vai preparar o modernismo. E eles perguntaram já isso na prova do vestibular, tá? Então eu vou fazer um esqueminha aqui para você entender qual foi a pergunta que eles fizeram na prova do Enem, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, colocar aqui o pré-modernismo. Vou colocar aqui no meio o modernismo propriamente dito. Modernismo propriamente dito, certo? E aqui eu vou colocar o pós. Aqui eu vou colocar o pós-modernismo. É assim que está subdividido a literatura, né? Aí se você esse esquema que eu fiz aqui para você. Aqui vai de 1902, vai aqui de 1902 até o ano de 1922. E de 22 aqui começa em 1945, certo? Mas o pré-modernismo, antes do pré-modernismo, nós tivemos bem aqui o simbolismo, que foi o assunto que nós vimos na aula passada, né? Na aula passada nós estudamos com você o simbolismo. E o que é o pré-modernismo? Olha lá, pré-modernismo é isso aqui, ó. O pré-modernismo, né? Ele é o movimento que antecede o modernismo, mas ele está nesse intervalo aqui, do simbolismo para o modernismo. Então eu posso dizer, professor, que o pré-modernismo, ele é o quê? Vou escrever aqui para você, ele é um período, o pré-modernismo é um período
ou fase, ele é um período ou fase de transição, ele é um período ou fase de transição que antecede o modernismo, não é? Então se ele é um período ou fase de transição, o pré-modernismo, professor, ele é uma passagem, né? Ele é uma passagem de quê? Do simbolismo para o modernismo. Então ele é um elo de ligação, ele é uma ponte, ele é uma transição, ele é a passagem, ele é a passagem. Por ele ser uma passagem, eu vou dizer para você que o pré-modernismo, bem aqui, ele não, vou colocar esse termo, que isso aqui é uma característica, tá? Não foi considerado, o pré-modernismo não foi considerado uma escola literária, ele não foi considerado uma escola literária de fato. Ele não foi considerado uma escola literária de fato. Ele é o que apenas? Ele é a transição, ele é a passagem de quê? Ele é a passagem do simbolismo para o modernismo, tá bom? Esse é o pré, que nós vamos começar a estudar. Por ele ser a transição, note o seguinte, galera, por ele ser a transição, por ele ser a passagem do simbolismo para o modernismo, ele não é uma escola literária, né? Por ele não ser uma escola, olha, coloquei aqui, ó, não foi considerado uma escola literária de fato. Se ele não é uma escola literária de fato, ele é o quê? Aí vem a pergunta que o Enem cobrou. Ele foi considerado um sincretismo, ele é considerado um sincretismo ou ecletismo cultural. Ou esse termo aqui que o Enem usou, esse termo que o Enem usou. Ele foi considerado um sincretismo, o ecletismo cultural. É até bonito esse termo, né? Sincretismo, né? Ecletismo. O que é o movimento sincrético? Aqui você vai ter a fusão, aqui você vai ter a união de vários autores das mais diversas tendências literárias. Foi aqui que eles cobraram, olha, tendências literárias. Só que é o seguinte, essas tendências literárias aqui são várias. Aqui você tem o realismo, aqui você tem o realismo, aqui você tem o naturalismo, aqui você tem o parnasianismo, aqui você tem o parnasianismo, aqui você tem o simbolismo, aqui você tem o simbolismo, mais o modernismo. Professor, então o pré-modernismo é tudo isso aqui? É tudo isso aqui, cara. Você que é um estudioso da nossa literatura, é tudo isso aqui, tá? Realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e modernismo. Só que o Enem simplesmente, ele só cobrou essa aqui, ó. Que o pré-modernismo é um misto entre parnasianos e simbolista. Eles consideraram na prova do Enem, a banca considerou apenas essas duas escolas. Mas não são, sempre você estuda além do que eles cobram, não é? Então, o pré-modernismo é um misto de realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Só que o Enem só cobrou que o pré-modernismo é um misto de parnasianismo e simbolismo. Certo? Beleza? Então isso aqui é para você entender o que foi o pré-modernismo. Então quer dizer, professor, que o pré-modernismo ele não foi considerado uma escola literária de fato? Não, ele não foi considerado uma escola literária. O pré-modernismo foi o quê? Ele foi a passagem, né? Ele foi a transição entre o simbolismo e o modernismo. Cara, e o Enem gosta de cobrar essa escola, né? Ou melhor, essa fase, até eu peco, né? Quando eu falo escola, o pré-modernismo não é uma escola, ele é um período ou fase de transição que antecede, que antecipa o modernismo. Ou então, ele é a passagem, quando eu falo assim, antecede, antecipa, olha aqui, antecede, antecipa o modernismo. Ou eu posso dizer simplesmente que ele é a transição, ele é a passagem de quê? Do simbolismo para o modernismo. Beleza? E eles cobram isso no Enem? Cobram, cara. Eles cobram isso aqui no Enem direto para você. Tá bom?
Então deu para entender esse esqueminha que eu fiz aqui para vocês entenderem o que nós vamos estudar dentro dessa escola aqui, dentro dessa escola chamada de modernismo. Como é que surge, professor? Como é que surge o modernismo? Eu vou apagar aqui o esqueminha. Eu acho que vocês já printaram aí a tela de vocês, para vocês terem esse esqueminha. Eu vou apagar aqui o quadro e vou falar agora sobre o surgimento do modernismo. Como surgiu o modernismo? Surgiu essa escola, que é a escola muito importante, que o processo de nacionalização, quando você fala de nacionalização da literatura, você lembra do romantismo. Por exemplo, o romantismo foi o pontapé inicial no processo da nacionalização da literatura. Professor, o romantismo conseguiu essa nacionalização. O que é essa nacionalização da literatura? É criar uma literatura que não tivesse ligação com a Europa. O quinhentismo é ligado a Portugal, o barroco ligado à Espanha, à Itália, o arcadismo ligado à Grécia, à França, o romantismo ligado à Alemanha, Inglaterra e França. Ou seja, se você observar, nada tem origem brasileira. Então, eu costumo dizer que o romantismo é uma escola rebelde, uma escola revolucionária. Por que é uma escola revolucionária? Porque foi a primeira escola que tentou essa nacionalização. Conseguiu, professor, a nacionalização? Não, mas foi o pontapé inicial. E qual é a escola literária que vai conseguir essa nacionalização? É justamente o modernismo, que eu quero falar agora sobre origem do modernismo. Deixa eu apagar aqui rapidinho para a gente fazer um esqueminha aqui bacana sobre esse movimento aqui. Rapidinho. Agora eu vou falar para vocês sobre a origem, né? Vou falar para vocês sobre a origem da escola moderna, a origem do modernismo, certo? Deixa eu apagar aqui o quadro para ficar bem bonitinho para a gente ver isso aqui. Como é que surge o modernismo na literatura? Tem isso também, tá? Porque o modernismo, ele tem origem na literatura e ele tem origem nas artes, né? Tem origem na literatura e tem origem nas artes. Então, o que é que eu vou falar agora aqui? A origem do modernismo. Vou falar aqui para você na origem do modernismo. Modernismo. Primeiro eu vou falar aqui. Primeiro eu vou colocar aqui o romantismo. O romantismo, ele surge no ano de 1836. Aí eu vou colocar para cá independência política 1822. O processo de emancipação política do Brasil de 1822. Agora eu venho para cá, porque o romantismo é a primeira tentativa da nacionalização e depois a segunda tentativa e a concretização vai ser com o modernismo, certo? Aí o modernismo surge no ano de 1920, mais precisamente 1922. Bora fazer uma continha aqui. Se você fizer a diferença de 1822 a 1922, você vai ter 100 anos. E como é que a gente dá o nome para 100 anos? Centenário. Centenário, né? A gente dá o ano de centenário para 100 anos. Então é o seguinte, 100 anos. Então, em comemoração ao centenário da independência política no Brasil, os escritores, primeiro, o pintor de nome de Cavalcante. Esse é o primeiro, de Cavalcante. Depois nós temos os Andrade. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Oswald. O nome dele é Oswaldo de Andrade, mas como nós aqui do Desafio, né, temos intimidade com o mesmo, nós vamos chamar de Oswald, tá? Mas o nome dele é Oswaldo de Andrade. Então, Oswald de Andrade é outro autor do modernismo, né? E outro chamado de Manuel Bandeira. Então, esses três aqui, ou melhor, esse quarteto, que eu chamo de quarteto fantástico, esse quarteto foram os caras que idealizaram o modernismo. Aí o de Cavalcante, ele teve a ideia. Então, se ele teve a ideia, ele é o idealizador da Semana de 22. É isso? É.
Olha, esse centenário é centenário justamente daqui, ó, da SAM. Pessoal, o que é SAM? Semana de Arte Moderna, que foi o evento cultural mais importante surgido no primeiro momento modernista, tá? Então você tem aqui a ideia, né, que teve a ideia e chamou para compartilhar de suas ideias os Andrade, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Esses caras aqui são responsáveis pelo modernismo, né? Esse teve a ideia, aí o Mário de Andrade, ele abraçou a causa. O Mário de Andrade é conhecido como o Papa do modernismo. Pessoal, o que é o Papa do modernismo? É o cara que participou ativamente da realização da semana. Eu me lembro que aqui no início do desafio me chamava o Papa da literatura. Eu sou o Papa da literatura, esse aqui é o Papa do modernismo. É o cara que vai participar ativamente da realização da semana, tá? Bem, esse teve a ideia, esse compartilhou da sua ideia, compactou da sua ideia, e esses aqui ajudaram. Esse quarteto fantástico, eles realizaram aqui a chamada SAM. E com a SAM vai surgir na literatura, o chamado modernismo. Ah, então quer dizer, professor, que o modernismo na literatura surge em decorrência da semana de 22? É. Agora, cuidado, meus filhos, porque isso aqui muda, né? Isso aqui muda do ponto de vista artístico. Do ponto de vista artístico, o modernismo ele surge em 1917 com a exposição de pinturas de Anita Malfatti e a senhora Malfatti. Então vocês têm que tomar cuidado, meus filhos, porque existe o surgimento da literatura do ponto de vista artístico e do ponto de vista literário. Essa posição aqui é das artes. Essa aqui é a posição das artes. Então vocês têm que tomar cuidado, porque eles já perguntaram e vão te perguntar de novo. De onde surgiu o modernismo, né? Agora, olha lá. Como isso aqui é um assunto polêmico, gera essa polêmica, então é o seguinte, nós temos que tirar, vamos fazer uma prova dos 9 aqui para tirar essa dúvida aqui. Então é o seguinte, segundo as artes plásticas, o modernismo surge em 1917 com a exposição de pintura de Anita Malfatti. Mas essa é a posição das artes. Professor, e a posição da literatura? A literatura diz que o modernismo surge em 1922 com a semana. Agora, cuidado, porque já vieram esses dois questionamentos quando era do vestibular da Unifap, da Federal aqui. Quando caiu essa pergunta no vestibular da Unifap, a Unifap perguntou assim, qual a importância da Semana de Arte Moderna para o advento do modernismo? Ela foi importante na criação e solidificação de uma arte genuinamente brasileira. Só que essa é a posição da literatura. Como o Enem já cobrou a posição da arte. Quando o Enem cobrou, eles foram para o ponto de vista artístico, que o modernismo surge em 1917 com a exposição de Anita Malfatti. Aí fica a dúvida. Professor, me diga uma coisa. Se eles perguntarem isso aí para a gente na prova do Enem, eles vão pelo ponto de vista artístico ou literário? Como é que eu vou decidir isso? Quem vai decidir para você aqui vai ser o comando, pessoal. O comando de texto. Eu já dei uma aula aqui para vocês falando da técnica. O Enem, pessoal, não é só estudo, é metodologia, é estratégia. Então, o que é que você tem que fazer no dia da prova? Você tem que observar o comando. Verificar o que é que eles estão pedindo. Por exemplo, se eles perguntarem assim, do ponto de vista artístico, como surgiu o modernismo no Brasil? Do ponto de vista artístico. Então, é a exposição de pintura de Anita Malfatti. Se eles colocarem assim, do ponto de vista literário, como surgiu o modernismo? O modernismo ele surge com a Semana de Arte Moderna, como a Unifap já perguntou aqui, né, no nosso vestibular aqui no Amapá. Qual a importância da Semana de Arte Moderna para o advento do modernismo?
ela foi importante na criação e solidificação de uma arte genuinamente brasileira. Ó, o Enem perguntou isso, a Unifap perguntou isso aqui. Aí você me pergunta assim, professor, e se no dia da prova do Enem, que dia é a nossa prova, pessoal? Faltam 90 dias para a nossa prova é dia 9 de novembro, né? No outro dia, no dia 10, começa a COP, a maior conferência de meio ambiente do mundo, que vai ser realizada em Belém do Pará, nosso vizinho próximo aqui, né? Se caso eles perguntem isso para vocês, vocês têm que tomar cuidado, tá? Porque existe o ponto de vista das artes e existe o ponto de vista da literatura. Do ponto de vista artístico e do ponto de vista literário. Professor, e se eles quiserem bagunçar o meio de campo? Colocarem assim, do ponto de vista, olha lá essa palavra aqui, ó, artístico, literário, como surgiu a literatura, ou melhor, como surgiu a literatura modernista. Se eles fizerem essa expressão, essa palavra composta, do ponto de vista artístico e literário, ele vai deixar vocês doidinhos. Que vocês não sabem se vocês vão para o ponto de vista artístico ou do ponto de vista literário. Meus filhos, eu te falo com toda certeza, jamais o Enem vai fazer isso. Jamais a banca Sebrasp vai fazer isso com você, usar essa expressão. Porque se usar essa expressão, vocês vão ficar em dúvida se é da arte ou se é da literatura. Então, nunca espere que eles vão fazer, eles vão usar essa expressão aqui, porque isso aqui é uma controvérsia entre estudiosos de arte e estudiosos da literatura. Assim como há controvérsias na literatura com a história. A história insiste em dizer até hoje que o Brasil foi descoberto. O Brasil não foi descoberto. O Brasil foi achado, foi invadido, né? Então, a gente da literatura, o que é que a gente diz? Não é carta do descobrimento do Brasil. A gente nunca usa nas nossas aulas carta do descobrimento. A gente usa carta do achamento. O Brasil foi achado, pessoal. Eles erraram, os portugueses, e acharam por acaso, né? Quando eles viram aquele negócio lá de Terra Vista, lá na Bahia, onde começa o Brasil, e Santa Cruz de Cabralha, aquilo foi um erro dos caras, os caras bateram lá na Bahia, tá? Então o Brasil não foi descoberto. Porque se o Brasil fosse descoberto, quem tinha descobrido o Brasil eram os índios. Os índios já estavam aqui, né? Então tem que tomar cuidado com isso também, com a origem desse modernismo. Isso aqui tudo para falar para você, pessoal, sobre as origens do modernismo. Então esse passeio a gente começa hoje, né? A gente começa hoje a falar da origem, né, desse passeio do modernismo. Então pegue o material de vocês, eu acho que vocês já estão de posse do material de vocês, né? Vocês já estão de posse do material de vocês. Que é disponibilizado no Google, Classroom, fica lá para você. Eu vou usar dois materiais com vocês. Primeiro eu quero usar esse material bonitinho aí que está para vocês. Olha aí, literatura luso-brasileira, né? Por que eu falo luso-brasileira? Porque aqui no desafio vocês têm dois professores de literatura. Tem a professora Sansa, que trabalha de quarta-feira com a literatura portuguesa. Inclusive, eu assisti essa aula essa semana. Ela está dando para vocês sobre classicismo, Camões, né? E hoje eu estou na parte final. A Sansa está na parte inicial, eu estou na final. E o que é que acontece? Os programas vão se casar, ó. Certinho para a gente ver em pouco tempo o programa de vocês todinho. Então, a gente começa hoje, né? Eu coloquei assim, ó, Revolução Moderna, Arte Brasileira ou Arte Moderna. Então, por exemplo, nas artes você estuda a arte moderna. Na literatura você estuda a literatura moderna. O que é isso, professor? Arte moderna e o que é literatura moderna? Em outras palavras, tanto a literatura como a arte vai estudar o modernismo. O modernismo, pessoal, que é a escola mais importante, né? É a escola mais importante que vocês têm do Enem. Essa escola é a que mais cai. Quando chegar aquela semana, lá no início de novembro, a nossa prova é dia 9, né? É a coisa que mais me perguntam nos cursinhos que eu trabalho, nas escolas que eu trabalho, né? A coisa que a gente mais vocês fazem, pergunta para mim assim, professor, faltando uma semana para a prova do Enem, faltam 3 meses. Faltam 3 meses. Aí vocês perguntam assim para mim, qual é o assunto que eu devo estudar? Eu digo, estuda só modernismo, meu irmão. Estuda só modernismo, porque a prova de vocês praticamente é só modernismo. Aí você vai dizer, mas os outros movimentos? Cai.
né? Quantas questões, professor, cai do seu componente? Cai de 8 a 10. Esse ano foi o ano atípico. Esse ano vieram 12 questões de literatura. Isso, olha, porra, 12 questões é muita questão, né? Então, vocês têm que estar preocupados com isso. Então, o aluno, você tem que usar da sua expertise. Qual é a sua expertise? Eu vou estudar simplesmente o assunto que mais cai. Então, vamos começar hoje a estudar o modernismo. Eu trago para você no material uma obra de arte, né, para você ver uma pintura moderna, e a gente vai começar hoje aqui, ó. Nós vamos começar hoje nesse trabalho aqui com vocês, trabalho o modernismo, né? Ou melhor, vamos trabalhar hoje o pré-modernismo. Então vamos lá. Professor, o pré-modernismo, ele foi uma escola literária? Não. Ele não foi uma escola literária. Então, o que foi o pré-modernismo? Tá ali, eu coloquei para você aí no slide, no teu material, o pré-modernismo que acontece no século XX. Olha só, para você ter uma ideia, a literatura ela começa no século XI, XII, XIII, XIV, com trovadorismo, que você estudou com a professora Sânzia. Século XV, humanismo, que você estudou com a professora Sânzia. Século XVI, classicismo e renascimento, que você estudou com a professora. Aí depois do classicismo vem o quinhentismo, que você estudou comigo nas nossas primeiras aulas aqui. Nós estudamos quinhentismo. Século XVI, século XVII, barroco. Século XVIII, arcadismo. Século XIX, primeira metade, romantismo. Século XIX, segunda metade, realismo, naturalismo e parnasianismo. Na aula passada eu estudei o final do século XIX, que foi o simbolismo. E agora a gente chega ao pré. Pessoal, o que é esse pré-modernismo? O pré-modernismo, meus filhos, nada mais é que uma preparação para o modernismo. Bora conceituar os dois aqui. Pré-modernismo, período ou fase de transição que antecede o modernismo. Pré-modernismo não é considerado uma escola literária, né? O pré-modernismo ele foi considerado, agora há pouco eu coloquei aqui para você, ele foi considerado um sincretismo, ecletismo. Professor, o que é um sincretismo, ecletismo? É a fusão, é a união de vários autores das mais diversas tendências literárias. Quais são essas tendências? Parnasianistas e simbolistas. Esse é o pré-modernismo que a gente vai começar agora. Aí eu coloquei ali para você um conceito belíssimo. Esse conceito, o que está ali não é meu, tá? Aquele conceito que está aí no slide de vocês, no material de vocês, no PDF de vocês, não é meu, tá? Eu tirei isso aqui de livros, né? Então vamos ler ali juntos. Pré-modernismo, 1902 a 1922, século XX. Aí eu coloquei lá, ó, fase de transição antes do modernismo. O que se convencionou chamar de pré-modernismo no Brasil não constituiu uma escola literária, ou seja, não temos um grupo de autores afinados em torno de um mesmo ideário, seguindo determinadas características. Na realidade, pré-modernismo é um termo genérico que designa toda uma vasta produção literária que ele caracteriza os primeiros 20 anos deste século. Então, os primeiros 20 anos deste século é justamente o que eu chamo para você de pré-modernismo. Por quê? Por que isso, professor? Porque se você observar o pré-modernismo, vou colocar aqui para você, o pré-modernismo ele começa no ano de 1902 e se estende até o ano de 1922. Ou seja, os primeiros 20 anos, data do início do século XX, esses primeiros 20 anos é o pré-modernismo. Então, o pré-modernismo é uma escola literária? Não, não é uma escola literária, né? Não é uma escola... Se ele não é uma escola, ele é o que então, professor? Ele é um período de transição que antecede o modernismo. Olha, período de transição que antecede o modernismo. Esse aqui é o pré. Agora tem um grande detalhe, meus filhos. O pré-modernismo, quem criou, professor, esse termo pré-modernismo? Foi dois estudiosos. Um chamado de Tristão de Ataíde, anote o nome dele que não está aí na apostila. Tristão de Ataíde, esse é o primeiro estudioso, e o outro, Alceu Amoroso Lima. Esses dois estudiosos aqui criaram esse termo pré-modernismo. O que foi mesmo o pré-modernismo foi um período de transição que antecede o modernismo.
Quem foram os criadores desse movimento, professor? Tristão de Ataíde e Alceu Moroso Lima. Olha lá, esses dois estudiosos criaram o pré-modernismo. E quem criou o modernismo propriamente dito? Esse quarteto aqui, ó. Esse quarteto aqui, o Di Cavalcante, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e o Manuel Bandeira criaram o modernismo. E quem criou o pré? O pré foi criado por esses dois estudiosos. Um chamado de Tristão de Ataíde e Alceu Moroso Lima. Se você percebeu, meus filhos, é muita informação, né? É muita informação que você tem que saber acerca disso. Cara, e todos esses detalhes, essas informações, eles cobram isso na prova do Enem, como cobraram, perguntando para vocês por que o pré-modernismo não era considerado uma escola. Eles perguntam tudo, pessoal. Nesse slide de hoje, ele é um pouquinho extenso, mas aqui eu conto toda a história para você do pré-modernismo. Não falta nada. Tudo que você precisa está aqui. Então vamos lá. O que se convencionou chamar de pré-modernismo no Brasil não constituiu uma escola literária, ou seja, não temos um grupo de autores afinado em torno de um mesmo ideário, seguindo determinadas características. Na realidade, pré-modernismo é um termo genérico que designa toda uma vasta produção literária que caracteriza os primeiros 20 anos deste século. Encontram-se as mais variadas tendências e estilos literários, como o parnasianismo e o simbolismo, né? Encontram-se as mais diversas literárias e estilos literários, desde os poetas, aqui, ó, parnasianos e simbolistas. Do jeito que está aqui essa dissertação, foi do jeito que o Enem cobrou. Do jeito que o Enem cobrou, tá? Que continuavam a produzir. Até os escritores que começavam a desenvolver um novo regionalismo. Você sabe que o regionalismo é uma das principais características do pré. O regionalismo é do pré e também é do modernismo, né? Outros preocupados com a literatura política e outros ainda com propostas realmente inovadoras. Então, o que você tem nesse primeiro slide aí é justamente a definição, o conceito, o que foi o pré-modernismo, quem criou o pré-modernismo. Pessoal, quem criou mesmo o pré-modernismo? Aqui você tem Tristão de Ataíde, Alceu Moroso Lima. Esses dois são dois estudiosos que criaram o termo pré-modernismo, tá bom? Então vamos prosseguir aqui o nosso caminho. Vamos seguir aqui o nosso curso. Bem, por apresentarem uma obra, né, significativa para uma nova interpretação da realidade, bem como pelo valor estilístico, limitaremos o pré-modernismo ao estudo de, aí vão surgir os autores, Euclides da Cunha, né? Euclides da Cunha, Lima Barreto sempre cai na sua prova, tá? Lima Barreto, Graça Aranha, que todo mundo pensa que Graça Aranha é uma mulher, é um homem, tá, pessoal? É um homem. Monteiro Lobato. Vocês lembram do Monteiro Lobato? Quem assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, lembra do Pedrinho, Narizinho, Tia Anastácia, Dona Benta, Cuca, né? Todo lá. São personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato, né? Que mais? E Augusto dos Anjos. Agora, esse outro autor chamado de Augusto dos Anjos é um dos autores que eles mais gostam, né? É um dos mais recorrentes na prova do Enem. Por exemplo, Augusto dos Anjos, ele era um escritor pré-modernista que criticava bastante a literatura do passado. P de passado, P de parnasianismo. Então, Augusto dos Anjos é um dos críticos ferrenhos da literatura do passado. Então, Augusto dos Anjos no pré-modernismo e Manuel Bandeira aqui no modernismo foram os principais críticos da literatura do passado. Foi só que é literatura do passado, é só você lembrar P de passado, P de passadismo, P de parnasianismo, tradicionalismo, academicismo, né? Estamos voltando aqui ao nosso material, por apresentarem uma obra significativa para uma nova interpretação da realidade brasileira, bem como pelo valor estilístico, limitaremos o pré-modernismo ao estudo de Dr. Euclides da Cunha, Lima Barreto. Lima Barreto também era negro, por ser negro,
por ser negro, sofre preconceito do cor, racismo, discriminação racial. Cuidado com esse termo, cara, racismo. Queria fazer uma perguntinha para você que está assistindo em casa e na nossa aula. Fazer uma pergunta para vocês. O povo brasileiro é racista? Sim ou não? O que é que vocês acham? É racista? Sim ou não, povo brasileiro? A gente diz que a gente não é racista, pessoal, mas no fundo nós somos racistas, sim. Né? Ele vai sofrer isso na pele, né? O Monteiro Lobato e Augusto dos Anjos. Já o Augusto dos Anjos é um dos principais críticos da literatura do passado. No período que se inicia em 1902, vai surgir o pré-modernismo com duas obras, tá, pessoal? Duas obras que vão iniciar o pré-modernismo. Os Sertões, do Dr. Euclides da Cunha. Eu me lembro que teve uma vez que eu fui participar em um fórum internacional sobre filosofia em Brasília. Eu cheguei a conhecer, né, em uma biblioteca em Brasília, os originais dos Sertões. Eu caí para trás quando eu vi o tamanho daquela obra, né? É uma obra gigantesca, a obra Os Sertões, né? A obra Os Sertões, ela nunca foi cobrada em termos assim de leitura obrigatória, leitura recomendada para alguma universidade. Eu acho que só do aluno olhar para o tamanho dos Sertões, ele fica com medo até de ler, né? A obra Os Sertões é uma obra muito, muito boa, é uma obra regionalística que já foi cobrada na prova do ITA, né? Então, teve uma vez que eles cobraram na prova do ITA em quantas partes está dividida a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, e quais são essas partes? As partes são o homem, a terra e a luta dele pela sobrevivência. Já foi uma questão de vestibular, a estrutura toda da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, tá? E depois nós temos a obra Canaã, né, de Graça Aranha, que retrata Canaã, a terra prometida da Bíblia, né? A terra prometida da Bíblia é Canaã. Eles fazem uma referência a isso. Então, no pré-modernismo, nós temos duas obras que iniciam o movimento. Nós temos a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, que é uma obra regionalista. É uma obra regionalista dividida em três partes, né? Onde você tem o homem, você tem a terra e a luta dele pela sobrevivência, né? E depois você tem a outra obra também que marca o início do pré-modernismo, que é a obra Canaã, de Graça Aranha. E o pré-modernismo ele vai de 1902 com essas duas obras e se estende até o ano de 1922, aqui, pessoal, com justamente a Semana de Arte Moderna. Olha, Semana de Arte Moderna aqui vai ser um assunto nosso de uma aula, né? Vou passar aqui 1h20 com vocês, uma dessas aulas falando só sobre moderno. Eu vou esquematizar para você. Por que eu te falo isso, Semana de Arte Moderna? Porque a Semana de Arte Moderna ela é um assunto interdisciplinar. Se não cair em linguagem, cai em humanas. Se não cair em humanas, cai em história, cai em sociologia. Então é um assunto interdisciplinar, né? Ainda mais que eu me lembro que em 22 ele completou o bicentenário dessa comemoração da Semana de 22, e sempre tem caído nas provas de vocês, né? Semana de 22, arte moderna, modernismo é a questão certa que vocês têm todo ano na prova do Enem, tá bom? Então eu falo isso aqui para você dos marcos iniciais do pré-modernismo, tá? Seria Os Sertões, de Euclides da Cunha e Canaã, de Graça Aranha. E essa obra, o pré-modernismo vai de 1902 a 1922, justamente o 22 com a realização da Semana de Arte Moderna. Aí eu pergunto para você, pessoal, qual é a ligação da Semana de Arte Moderna com o modernismo? A Semana de Arte Moderna ela foi importante na criação e... Olha, esse termo que eu estou usando foi o termo que eles usaram no vestibular. Criação e solidificação de uma arte genuinamente brasileira. Então, a semana, para nós estudiosos da literatura, só existe modernismo por causa da Semana de 22. Tá bom? Beleza? Aí eu termino aqui o texto dizendo para você, né, que o pré-modernismo vai de 1902 com o pré e termina justamente em 1922 com a Semana de 22, que já começa o modernismo. Aí você me pergunta assim, professor, me diga uma coisa então. Então quer dizer que o pré-modernismo é apenas uma preparação? É apenas um preparatório para a gente iniciar o mais importante, o que mais cai, né? O mais importante para a literatura brasileira, que é o modernismo, que é o assunto que mais cai, que é um assunto gigantesco, que a gente vai ter que estudar aqui.
Eu acho que esse mês de agora, nosso de agosto todo, a gente vai ficar em cima desse movimento. Porque ele é um movimento gigantesco, é um movimento que muito tem caído nas provas. Não tem como, não existe questões de literatura na prova do Enem sem modernismo, tá bom? Então vamos passar aqui, verificar agora a parte do contexto, né? A parte do contexto histórico, ela também é muito importante para vocês, tá? A parte do contexto histórico. Eu vou ler ali, gosto de ler mais ali na tela, fica melhor para mim. O Rio de Janeiro assiste em 1904 a uma rápida, mas intensa revolta popular sob o pretexto aparente de lutar contra a vacinação obrigatória idealizada por Oswaldo Cruz. O professor de História, o professor Guaraci Pastana, ele vai falar nesses movimentos. Essas revoltas, revolta da vacina, revolta da chibata, esses movimentos constantemente têm caído na sua prova. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa revolta da vacina. Esse sanitarista, Oswaldo Cruz, queria fazer uma campanha obrigatória para vacinar todo mundo contra a varíola e a febre amarela do Rio de Janeiro. Aí a população se revoltou contra ele. A população fez maior revolta. Porra, a gente aqui está passando fome, miséria, desemprego na população e esse cara quer vacinar todo mundo contra a varíola e a febre amarela? Aí a população fez uma rebelião. Essa rebelião aconteceu justamente no Rio de Janeiro, né? É a chamada revolta da vacina. E as doenças, na época, era justamente a varíola e a febre amarela. E queria fazer uma campanha de vacinação em massa contra essas doenças, e a população se rebelou. Então quer dizer, professor, que essa revolta da vacina, idealizada por Oswaldo Cruz, ela aconteceu no período pré-modernista? Isso você tem que saber. Isso você tem que saber, sabe por quê, pessoal? Porque a literatura caminha para e passo a história. Eu preciso da história para contextualizar o pré-modernismo, e a revolta da vacina surge aqui. Então eu vou ler para você mais uma vez que eu coloquei ali para você. O Rio de Janeiro assiste, em 1904, a uma rápida, mas intensa revolta popular sob o pretexto aparente de lutar contra a vacinação obrigatória idealizada por Oswaldo Cruz. Na realidade, tratava-se de uma revolta contra o alto custo de vida, o desemprego e o jumo da República. E esse cara, em 1904, estava preocupado simplesmente em vacinar todo mundo contra essas doenças. Aí a população se rebelou. É o que nós chamamos de revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro. A grande maioria dessas revoltas acontece no Rio de Janeiro. Engraçado que quando você estuda o contexto histórico desse movimento, você não tem um estado especificamente, vai ser as regiões brasileiras. A região norte e nordeste vai ser o contexto também, né, do pré-modernismo, o Espírito Santo, o interior paulista, o Vale do Paraíba, tudo isso é o contexto do pré-modernismo. E a gente tem que saber isso, pessoal, mas isso é história, isso é uma revolta, mas eles perguntam, turma. Eles perguntam porque a literatura desse período aqui é contextualizada com a história, né? Foi o que eu coloquei ali para você, ó. O Rio de Janeiro assiste, em 1904, a uma rápida, mas intensa revolta popular sob o pretexto aparente de lutar contra a vacinação obrigatória idealizada por Oswaldo Cruz. Na realidade, tratava-se de uma revolta contra o alto custo de vida, o desemprego e os rumos da República. Já 1904, e depois passa para 1910. Em 1910, a outra importante rebelião, desta vez dos marinheiros liderados por João Cândido, o almirante negro, contra o castigo corporal, a conhecida revolta da chibata. Eram os castigos corporais praticados pelo almirante negro na corporação marinha. Isso também acontece no Rio de Janeiro, né? Ao mesmo tempo, em São Paulo, as classes trabalhadoras, sob orientação anarquista, iniciam os movimentos grevistas. Olha, movimentos grevistas, greve que surge com os sindicatos nesse período aqui, ó, né? Ao mesmo tempo, em São Paulo, as classes trabalhadoras sob orientação anarquista iniciam os movimentos grevistas por melhores condições de trabalho. Tudo isso, professor, são movimentos sociais que acontecem paralelamente ao pré-modernismo. Isso, meus filhos. Tudo isso aqui acontece no contexto do pré-modernismo, tá? Então, bora fazer aqui um retrospecto que a gente já estudou esse movimento. Primeiro, o pré-modernismo é um período ou fase de transição que antecede o modernismo, que o pré-modernismo foi considerado um sincretismo cultural
que ele é a fusão, ele é a união de vários autores de diversas tendências parnasianas e simbolistas, que teve a origem desse movimento aqui, foi aqui no Brasil. Não existe pré-modernismo português, o pré-modernismo acontece no Brasil. O marco inicial você tem duas obras, Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Canaã, de Graça Aranha. O contexto histórico é tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal. Né? A revolta da vacina, a revolta da chibata, que mais? Os movimentos grevistas em São Paulo, tem a guerra do contestado. Agora, cuidado que essa guerra do contestado, todo mundo pensa, pessoal, esse contestado é aqui do Amapá? Não, existe um contestado do Amapá. Essa revolta que acontece aqui, ela é uma região dividida entre Paraná e Santa Catarina. Essa guerra do contestado que aparece no contexto histórico do pré-modernismo, acontece em Santa Catarina. É uma região dividida em Paraná e Santa Catarina. Então não acontece aqui. Não é o contestado do Amapá. Isso aqui é o contestado que acontece em Paraná e Santa Catarina, tá? É o que eu coloquei aí para vocês. Então vamos lá, vamos passar o slide. Aí vocês vão passando o PDF de vocês aí. Essas agitações se tornariam mais evidentes na década de 1920. Olha, eu estou em 1902. Está chegando em 20, quando fala de 20, chega o quê? O modernismo, né? Servindo de cenário ideal para os questionamentos da Semana de Arte Moderna. Pessoal, Semana de Arte Moderna. Qual a importância, professor, desse movimento? Semana de Arte Moderna ela foi importante para a criação e solidificação de uma arte genuinamente brasileira. Essa arte genuinamente brasileira é justamente o modernismo. Professor, mesmo que foi o modernismo, pessoal, foi um período literário que abrangeu com pequenas variantes todo o século XX. O modernismo ele foi o resultado das profundas transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas na Europa durante o início do século, quando o modernismo toma-se o encargo de manifestar artisticamente o movimento da nova civilização. O modernismo vai ser o assunto da nossa próxima aula. Hoje eu quero falar do pré apenas, tá? Apenas do pré. Então vamos continuar o pré. Aí recapitulo com vocês mesmo o conceito de pré-modernismo, né? Nome genérico com que se procura designar o período cultural entre os anos de 1902 e 1922. No Brasil, o termo pré-modernismo foi criado, tá lá, ó. Tristão de Ataíde e Alceu Amoroso Lima foram os criadores do pré-modernismo, que reúne numa só corrente autores de várias tendências. Quais são as tendências aqui? Parnasianas e simbolistas. O pré-modernismo foi considerado uma escola? Coloquei aí para vocês. Não é considerado uma escola literária de fato. Na verdade, chama-se pré-modernismo a fase de transição anterior ao modernismo. Essa parte final aí que você tem dos slides, aí do PDF, pessoal, é justamente a parte que o Enem cobrou. Deixa eu ver se eu me lembro o ano. 2014. 2014 eles perguntaram isso na prova do Enem, por que o pré-modernismo era considerado um sincretismo cultural. Tá aí a resposta, ó. Porque ele é a fusão das várias tendências artísticas do século XIX. Quais são essas tendências? Parnasianas e simbolistas com as modernistas. Foi por isso que agora eu coloquei aqui para vocês que o sincretismo não é só parnasianismo e simbolismo. Sincretismo é realismo, sincretismo é naturalismo, sincretismo é parnasianismo, sincretismo é simbolismo, mais o modernismo. Só que a banca, quem é a banca? A banca é o Sebrasp, só cobrou parnasianismo e simbolismo. Tá? Meus filhos, uma coisa é certa. Qualquer concurso que você for fazer, né? Qualquer prova, qualquer avaliação que você for saber, a primeira coisa que você tem que analisar é quem é a banca. O pessoal que vai fazer concurso público, né? Eles queriam saber quem era a banca que ia fazer o concurso do CFO. É a banca FCC, Fundação Carlos Chagas. É diferente, professor, a Carlos Chagas para o Sebrasp? Claro que é diferente. Então você tem que estudar a banca. Você tem que resolver as questões do Enem, aquelas que são da banca, para você se acostumar com o tipo de questões que eles gostam. Por exemplo, vou dar duas diferenças das duas bancas. A FCC junto com a FGV, elas são bancas examinadoras interpretativas, cai muita interpretação de texto. A nossa que você vai fazer, o Sebrasp, o Enem, ela é diferente. Ela não é uma banca interpretativa, ela é uma banca conteudista. Então eles querem que vocês saibam isso aqui, ó.
Isso que está nesse slide. O que é isso que está aqui, está no slide? É conteúdo. Ela quer que você saiba conteúdo. Se você não souber conteúdo, você não acerta nenhuma questão. Essa que é a diferença das bancas. Então, você tem que saber primeiro que é a banca que vai fazer. Tá bom? Bem, esse slide já fica a definição. Vamos ver o outro slide aqui. Entretanto, né, o pré-modernismo já traz características de que se reforçariam no período modernista. Olha, então quer dizer, professor, que algumas características do pré-modernismo vão servir para o modernismo? Vão. Quais são as características que vão servir, que são do pré e vão servir para o modernismo? Coloquei ali para você. Primeiro, interesse pela realidade brasileira e pelos assuntos cotidianos dos brasileiros. Cara, meu filho, você que for fazer o Enem, qualquer questão do modernismo, a primeira coisa que a gente tem que saber, professor, qual é a palavra-chave dessa escola aqui chamada de modernismo? Vou até apagar aqui que eu vou escrever essa palavra-chave aqui, que você não pode. São duas palavras-chave que essa escola usa. A primeira palavra-chave que ela usa, palavra-chave. Primeira que ela usa, é essa aqui, ó. Cotidiano. Professor, o que é o cotidiano? O dia a dia. Isso é o cotidiano. Dia a dia. Eles exploram o cotidiano, os modernistas, eles falam a linguagem do cotidiano. Pessoal, o que é essa linguagem do cotidiano? É a chamada linguagem simples e coloquial. O que é a linguagem simples e coloquial? É aquela linguagem usual, é aquela linguagem corriqueira, é aquela linguagem rotineira que você usa no processo de comunicação verbal da língua portuguesa, e você não pode usar a linguagem do povo, a linguagem do cotidiano na sua redação. Se você usar a linguagem do povo na sua redação, a sua redação vai ser anulada. Então você não pode usar a língua do povo. Você tem que usar uma linguagem gramaticalmente correta, né? Para que vocês, eu sempre vejo o professor Willi dando aula de redação, você não quer conseguir tirar 900 mais, você não quer conseguir tirar 1000 na redação? Eu costumo que redação é uma área, é a área mais fácil de você gabaritar em redação, né? Porque se você se preparar para fazer uma boa redação, você tira 900 mais, 920, 940, 960, 980, como tira 1000, tá? Então é a área mais fácil. Só que na redação eu não posso usar essa linguagem aqui, ó, a linguagem cotidiana, porque a linguagem cotidiana a gente só usa para se comunicar. A gente só usa no processo de comunicação. Quer dizer que eu posso falar, professor? Posso. Eu posso falar a língua do povo. O que eu não posso é escrever. Eu posso chegar com os meninos aqui que estão nos bastidores, ei, me dá uma água, me dá uma água. Aí você vai dizer assim, mas professor, me dá uma água, não está errado? Tá. Mas eu estou usando para me comunicar, né? Me dá uma água, né? Porque existe uma regra de colocação do pronominal de próclise que você não pode começar uma frase por pronome oblíquo. Você não pode me dar uma água. O que é que você tem que dizer para eles? Dê-me uma água. Você não pode usar próclise, você tem que usar ênclise, né? Mas a gente usa. Mas por que a gente usa? A gente usa justamente porque para se comunicar, para ser melhor entendido. A gente usa a linguagem do povo, tá? Beleza? Então, voltando para lá de novo para o nosso slide, vamos ver o que eu coloquei aqui. Entretanto, já traz características que se reforçariam no período modernista, como interesse pela realidade brasileira, pelos assuntos cotidianos dos brasileiros. Assim também surgiram obras de caráter social e a busca de uma linguagem mais simples e coloquial. Linguagem simples e coloquial é da linguagem. Professor, qual é o tipo de linguagem que os modernistas usam? A linguagem do povo, está aqui ela, ó. Linguagem mais simples e coloquial, que é chamada de usual, que é chamada de corriqueira, que é chamada de rotineira. O que é essa linguagem coloquial? Do dia a dia. Essa linguagem que a gente usa para se comunicar. Embora isso não se verifique na obra de todos os autores, ou seja, a língua do povo também não é usada por todos os autores do pré-modernismo que eu falei para vocês. Vamos tentar resumir aqui, que eu já estou 1 hora falando no pré-modernismo.
né? 1 hora, turma, para a gente acertar uma questão, né? Vai cair? Vai, cai todo ano, né? Eu não posso perder. Posso perder uma questão. Vamos lá, origem do pré. Aí eu coloquei para você Brasil. Origem do pré, Brasil. Origem do pré, Brasil. Certo? Marco inicial, os sertões de Euclides da Cunha e Canaã de Graça Aranha. Não está subindo lá. Os sertões de Graça Aranha, tá? Origem Brasil, e o marco inicial seria os sertões de Euclides da Cunha e Canaã de Graça Aranha. Canaã de Graça Aranha. Então eu coloquei aí para você, ó, os sertões de Euclides da Cunha e Canaã de Graça Aranha. O período se inicia em 1902, né, o pré-modernismo, com a publicação de Os Sertões de Euclides da Cunha e Canaã de Graça Aranha. E se estende até o ano de 1922, com a realização da Semana de 22. Porque eu estou falando aqui do início do pré-modernismo, culminando com a Semana de 22. Tá bom? Mudando aqui, agora a gente vai ver a parte do contexto. Tipo assim, galera, eu falei muito para vocês, teoricamente aqui. Aí eu fiz, como eu gosto tanto dos meus alunos, gosto muito dos alunos que vão fazer vestibular, aí eu fiz um esqueminha para você, tudo esquematizado para você estudar, para você entender. Que muitas vezes, professor, mas o senhor fala muito, é muita informação. Eu sou assim, cara. Eu só consigo aprender a minha matéria escrevendo. Eu queria colocar isso para vocês, meus filhos. Quando vocês forem estudar, não estude literatura só lendo. Faça um esquema, faz que nem eu fiz aqui no quadro, ó. Faz esqueminha para você, porque quando você faz esse esqueminha, quando você faz ler, está na memória desse computador, está na memória desse tablet. Mas o tablet, o computador, não faz prova. Quem faz prova é minha cabeça, tem que estar aqui, ó. A única coisa que faz prova que é a caneta e a minha cabeça. Então essas informações, elas têm que estar na minha cabeça, não tem que estar aqui no tablet, tá? Tá bom? Então, eu fiz esse esqueminha para vocês de empreender e ficar legal. Olha aí, contexto histórico. 1900, 1902, 1920, 1022. Século 20. Cidade e estado. Não foi estado. Por exemplo, o realismo, naturalismo, parnasianismo, professor Simoni foi no Rio. Lá era Rio. Aqui não, aqui são cidades. Regiões brasileiras. Quais regiões? A nossa. Professor, a região norte foi o berço do pré-modernismo? Foi. Norte e Nordeste com o doutor Euclides da Cunha. Vale do Paraíba. Pessoal, eu já ouvi falar desse Paraíba do Sul, é um rio que separa o Rio de Janeiro de São Paulo. Foi o contexto do pré-modernismo, pessoal? Foi. Vale do Paraíba, interior paulista, com quem? Com Monteiro Lobato, da literatura infantil, da literatura infanto-juvenil. Espírito Santo com Graça Aranha e o subúrbio carioca com Lima Barreto. Beleza? Vamos lá. Seguindo aí, movimentos sociais. Está acabando. Está acabando aqui o pré, né? Movimentos sociais tivemos na Europa. Início da Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Aí vão surgir as vanguardas de artes europeias. E no Enem também cai questão de vanguarda, tá? Cai questão de pré-modernismo, cai questão de vanguardas. Então vamos lá. Futurismo, já perdi as contas de quantas vezes o futurismo caiu na prova do Enem. Professor, o que é o futurismo? O próprio nome diz futurismo, futuro. É a filiação da literatura com os tempos modernos, a modernidade. Está aqui a modernidade, nós estamos dando aula para vocês online. Estamos dando aula com tablet, né? Isso aqui é o futuro, né? Eu estava até brincando essa semana com os meus alunos que eu brinquei, olha, essa guerra que a gente está tendo aí com o presidente Trump não vai dar certo. Eu digo, por quê? Porque tudo é deles. O Google é deles. Já pensou se ele corta o Google? E aí, como é que a gente vai fazer pesquisa? Aí eu digo, vocês vão voltar à minha época. Na minha época, quando eu estudava em cima de livro. Aí eu digo, vai ter que voltar para o livro, mano. Eu estudei assim, não morri, né? Então vamos lá. Vanguardas europeias, aí você tem futurismo, filiação da literatura com os tempos modernos, com a modernidade, velocidade,
Palavra-chave, velocidade, futuro. Expressionismo, expressão, né? O próprio nome de hoje, expressionismo e expressão. Cubismo, quebra, desintegração, formas cúbicas, volumétricas. Vocês têm que se lembrar dessas vanguardas europeias, meus filhos, têm que lembrar da palavra-chave. O dadaísmo, que é o movimento Dada, é a ridicularização da arte através do movimento Dada. E o surrealismo, o próprio nome diz, olha, surrealismo, surreal, sonho, imaginação. Beleza? Então as vanguardas europeias vai sofrer influência dentro do pré. Tá? Aí no Brasil nós tivemos as revoltas e guerras. Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro na Bahia, revolta da vacina, vocês lembram da campanha que fizeram contra o sanitarista Oswaldo Cruz, que queria fazer uma campanha em massa contra a varíola e a febre amarela, a população se rebelou contra ele também, é contexto do pré. Revolta da vacina, revolta da chibata, chibata lembra o quê? Castigo, eram os castigos corporais praticados pelo Almirante Negro na Corporação Marinha. Movimentos grevistas, greve nos sindicatos em São Paulo e a guerra do contestado, essa guerra do contestado que eu coloquei para vocês em forma de tópicos aqui, galera. Essa guerra do contestado aqui era uma região dividida entre Paraná e Santa Catarina. Não vão confundir com o contestado que tem aqui no Amapá, tá? Agora, o que interessa, né? Pessoal, o que interessa mesmo para a gente fazer o Enem? Esse slide que eu coloquei aqui, ele é o mais importante, meus filhos. Ele é o mais importante. Vocês têm que vamos colocar assim, vocês têm que usar o decor. Esse decor não é decorado. Elas têm que estar guardadas aqui no nosso coração, cara, porque eles vão perguntar isso para vocês. Eu chamo de característica, o Enem chama para isso aqui de aspecto temático, temática. Vamos lá. Primeira característica do pré-modernismo. Linguagem simples e coloquial. O que é a linguagem simples e coloquial? Usual. É aquela linguagem que eu falo no dia a dia, no processo de comunicação, né? Só que eu não posso fazer minha redação do Enem, por exemplo, com linguagem coloquial. Que a linguagem coloquial é uma linguagem informal e o Enem cobra norma culta. O que é uma norma culta? Aquela que segue os preceitos da gramática normativa e da sintaxe tradicional. Olha a característica do pré. Interesse pela realidade brasileira. Denúncia do social, é a crítica social. Denúncia da realidade brasileira. Regionalismo, que é característica do pré. O que é o regionalismo? Surgimento do romance regionalista nordestino com predominância dos temas sociais e políticos. Tema social e político é tema também do pré. O que mais? Regionalista, surgimento do romance regionalista nordestino com predominância dos temas sociais e políticos. Outra, valorização dos grupos humanos marginalizados. Quem são esses grupos humanos marginalizados? Suburbanos, funcionário público. Olha, eu sou funcionário público. E os mulatos, sertanejos, caboclos e os caipiras, que era o grupo que foram marginalizados aqui no período pré-modernista. Esses caipiras é o grupo étnico regional. Por exemplo, qual é o grupo étnico regional aqui do Amapá? Os cabuçus. Então, os meninos aqui são os cabuçus e as meninas são as cabucetes. Pessoal lá de Santarém são os mocorongos. Eu sou do Pará, eu sou marajoara. Qual é o grupo humano do Pará? O marajoara. Da Bahia, soteropolitano. São grupos étnicos. E qual é o do Amapá? Os cabuçus. Aí a menina, a pessoa não me chama de cabucete, mas digo, mas você é. A mulher do Amapá, no latim, é chamada de cabucete. E o homem é chamado de cabuçu. O que é o cabuçu? É o grupo étnico regional. Eu sou paraense, eu sou o quê? Como é que eu sou chamado? Marajoara. Sou marajoara porque sou do Pará. E do Amapá, cabuçu. Por isso que nós tínhamos os personagens aqui, os cabuçus, né? Os nossos personagens chamados de cabuçus. O que é o cabuçu? O cabuçu é o grupo étnico regional do Amapá. Como lá em Santarém tem os mocorongos, né? E eram grupos que foram marginalizados e esse movimento vai dar vez aqui. Então, continuando aqui, caboclos e caipiras,
O pré-modernismo não constitui uma escola literária, ruptura com o passado, P de parnasianismo, academicismo, né? Ruptura com o passado, com academicismo, ligação com fatos sociais, políticos, econômicos, né? Que diminuindo a distância entre a realidade e a ficção. Agora, essa última característica, ela é específica, aqui do Augusto dos Anjos. Por exemplo, o Augusto dos Anjos, ele usava palavras não poéticas, como cuspe, vômito, escarro, catarro, vermes, afrontando a poesia parnasiana. Aqui no pré-modernismo nós vamos ter Augusto dos Anjos, que utilizava expressões não poéticas, como essa que eu citei para vocês, cuspe, vômito, catarro e vermes, para criticar a literatura do passado. Por quê? Porque os modernistas são anti-parnasianos, né? É uma característica do movimento. Está terminando, calma lá. Alguns autores, aí nós temos Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, essa obra de cunho jornalístico, narra a Guerra de Canudos entre um grupo de sertanejos liderados por Antônio Conselheiro e o governo, né? Também aborda o fanatismo religioso, o messianismo e o sebastianismo, mas também aborda a miséria causada pelo latifúndio, o coronelismo e a ignorância das autoridades brasileiras. Tema da obra de Euclides da Cunha, nós temos linguagem rebuscada, denuncia a miséria, o fanatismo e mais questões. Esse quem é? Euclides da Cunha. Ele cai, professor, também é um autor recorrente. Próximo que cai também de montão na prova de vocês é o Lima Barreto, que era negro, por ser negro sofria preconceito, os desgostos domésticos, a revolta contra o preconceito de cor, de que foi vítima, a vida economicamente difícil, somado a constantes crises de depressão e alcoolismo, fizeram do autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma um severo crítico social. Critica o nacionalismo, os desmandos da república, o patético ufanismo. Temas principais da obra de Lima Barreto, eu estou falando de cada autor e suas características. Opressão, revolta por ser mulato e alcoólatra, né? Discriminação, traços autobiográficos da obra dele, do Lima Barreto. A linguagem do Lima Barreto era uma linguagem objetiva, informal, muito simples, né? Próximo agora é o da literatura infantil, da literatura infanto-juvenil. Aí nós temos aqui Monteiro Lobato, foi grande escritor do Brasil, o moderno antimoderno. Denunciou os problemas sociais vividos pelo caboclo Jeca Tatu, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Ao mesmo tempo, criticava as inovações dos modernistas de 22. Fez do Sítio do Pica-Pau Amarelo cenário de suas histórias infantis, o protótipo do Brasil ufanista, onde todos se ajudam e tudo funciona. Famosa criação infantil, a literatura infantil trabalhada com Monteiro Lobato. Suas principais obras nós temos Urupês, onde se destaca o personagem Jeca Tatu, que era indolente, mas reconhece que o mesmo era um caboclo doente, né? Urupês também é obra de Monteiro Lobato. Para fechar, está terminando o último slide aqui para terminar, né? Faltam 5 minutinhos terminando aqui nossa aula. Graça Aranha foi considerado o precursor do movimento pré-modernista. Quando eu falo precursor, porque ele é introdutor, ele introduz a obra Canaã, né? Augusto dos Anjos usou palavras não poéticas como cuspe, vômito, escarro, catarro, vermes, para criticar a literatura tradicionalista dos escritores parnasianos. E para a gente fechar a lista, nós temos Simões Lopes Neto, que era um pré-modernista secundário. Tem também um que eu não citei aqui, é o Raul de Leone. O Raul de Leone também é autor pré-modernista. Coelho Neto, grave esse nome aqui. Quando nós estudamos parnasianismo, eu falei para você que ele era um dos principais parnasianos da prosa e, ao mesmo tempo, ele era pré-modernista, tá? Então, Coelho Neto, ele é parnasiano da prosa e, ao mesmo tempo, ele é pré-modernista, né? E para fechar aqui, eu tenho o Tristão de Ataíde. O Tristão de Ataíde, que foi o cara que criou, tá? Aí no meu material eu coloquei só Tristão de Ataíde, só que aqui a gente vai muito mais além. Não só o Tristão de Ataíde, como também o Alceu Moroso Lima, Tristão de Ataíde e Alceu Moroso Lima, esses dois aqui, eles foram os caras que criaram o termo pré-modernismo, tá? Com isso, meus jovens, a gente finaliza a nossa aula de hoje, né? Um minutinho só para a gente fazer essa retrospectiva do que estudou hoje. Hoje nós estudamos pré-modernismo.
No próximo momento que eu entrar aqui com vocês, eu vou fazer uma reprise, aí a gente vai ver as questões do Enem, né? Hoje não deu tempo porque o modernismo é uma escola muito grande, eu tenho que ser muito hábil aqui para a gente poder vencer esse movimento. É um movimento, como eu falei para vocês, de 6 meses. E a gente só tem 3 para frente, então tem que ser rápido, né? Eu tentei passar uma vista em todo o pré-modernismo com vocês, aí na próxima aula a gente vai fazer questões do Enem, vamos exercitar o que a gente aprendeu hoje, mas na aula que vem, tá bom? Então o que foi mesmo o pré-modernismo? Foi um período de transição que antecede o modernismo. O pré-modernismo não constitui uma escola literária. O pré-modernismo ele é um período entre o simbolismo e o modernismo. Tá certo, pessoal? Com isso aqui a gente fecha a nossa aula de hoje e até a próxima, se Deus quiser. E Ele quer, eu vou voltar. Tchau!